levou a cruz dele. Sabe por quê? Você decidiu tomar a melhor decisão na sua vida, que é seguir Jesus Cristo e estar aqui para poder adorar ao Senhor. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Quem achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga: meu irmão, espere por mim. Por glória. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Deus pode quer falar conosco nesta noite. Aleluia. O Senhor está do seu lado, diga assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Lindo para Jesus. Irmãos, eu quero falar rapidamente aqui sobre o chamado ministerial. A mensagem que Deus Ele colocou no meu coração para trazer esta noite. Eu quero falar primeiramente de Jesus, que nós sabemos que Jesus, Ele passou 3 anos e meio pregando, curando, fazendo milagres e maravilhas. Mas, quando Jesus, Ele começou o seu ministério, Ele encontrou seus discípulos. Então Jesus disse assim: vinde após mim. No decorrer do ministério de Jesus, Ele fala para os seus discípulos: aprendei de mim. Consequentemente, no final do ministério de Jesus Cristo, quando Ele já tinha sido morto e ressuscitado, Jesus fala para os seus discípulos: ide por todo mundo. Maravilhoso. Jesus, Ele estava relatando para os seus discípulos, no início da caminhada, que Ele é tão somente um homem que serve de exemplo, um homem que merece ser seguido, um homem que tem que ser imitado, um homem que tem que ser observado. Aleluia. Quando Jesus diz para os seus discípulos: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, Jesus estava dizendo para os discípulos: venham, aprendam de mim, porque eu sou o mestre. Aleluia. Aleluia. No final do ministério de Jesus Cristo, Ele fala para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus estava falando para os seus discípulos que eu sou o Senhor. Aleluia. Jesus estava dizendo então que eles precisavam passar por esse estágio, eles precisavam passar por esta caminhada, eles precisavam trilhar este caminho para poder sim fazer a obra de Deus. O interessante é que Jesus Cristo, Ele veio para pregar o reino. Jesus operou milagres. Mas eu quero voltar um tempo atrás, que está escrito no Antigo Testamento. Deus, Ele também convoca profetas para fazer a sua obra. Deus também chama profetas para o ministério profético. Como assim, irmãos? Eu vou falar para você como está na Bíblia. Êxodo capítulo 2, Deus fala com Moisés e chama Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro no Monte Horebe, no monte de Deus. Diga, monte de Deus. Monte de Deus. Então, a Bíblia diz que Moisés, quando chegou no monte de Deus, ele viu uma sarça. A sarça, ela se queimava. A sarça, ela se queimava. O fogo não consumia. Moisés estava vendo algo maravilhoso. Moisés não era acostumado a ver uma sarça se queimando e não se consumindo. Mas aquilo que Moisés estava vendo era algo novo da parte de Deus, porque ele via que a sarça se ardia, mas não se consumia. E a Bíblia diz que Moisés decide olhar para aquele lugar. Moisés olha para a sarça e diz assim: eu me virarei e me aproximarei. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor, ou seja, Deus em forma de anjo, fala para Moisés e diz: Moisés, Moisés, não te achegues para cá. E Moisés temeu quando ouviu a
voz do Senhor. A Bíblia diz que Moisés colocou um véu no seu rosto para não ver a glória de Deus. E depois Deus continuou falando com Moisés, aleluia. Deus falou para Moisés: Moisés, Moisés, tira as suas sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia! Aleluia. Eu quero dizer para você, irmãos, que Moisés, quando saiu do Egito, Moisés, ele se despojou de tudo. Moisés, ele tinha deixado tudo para trás, mas a única coisa que ele portava era tão somente as sandálias. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, se quer estar na minha presença, Moisés, deixa as coisas do Egito para trás. Se quer estar na minha presença, Moisés, deixa as coisas do passado para trás. Moisés, para estar comigo, Moisés, você tem que se desfazer de tudo, tudo aquilo que não te agrada, Moisés, mas não somente tudo aquilo que me faça, Moisés, agradar aos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus manifestou uma visão a Moisés. Deus manifestou visões aos antigos profetas, aqueles que foram chamados para o ministério profético. Deus manifesta visões e depois manifesta a sua palavra. Por quê? Moisés viu a sarça se ardendo, mas não se consumia. E depois Deus fala para Moisés: Moisés, vem até aqui, Moisés, e eu te enviarei até o Egito, e assim você livrará o meu povo da escravidão. Moisés disse que não sabia o que falar, Moisés não sabia o que fazer, e ele perguntou: Senhor, e quando eu chegar para o povo e dizer que o Deus de seus pais me enviou a voz, o que é que eu direi? E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou que sou, me enviou a voz. O eu sou me enviou a voz, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. A palavra eu sou no original quer dizer que Deus é aquilo que você precisa para a sua vida, é aquilo que você necessita de essencial para a sua vida. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou tudo que eles precisam. Moisés, eu sou o chão que eles andam. Moisés, eu sou o teto que eles vivem debaixo. Moisés, eu sou a cobertura santa sobre eles. Moisés, a Bíblia diz que depois que Moisés viu esta visão milagrosa, Deus manifestou a sua palavra. E não foi diferente na vida de Isaías. Por quê? Capítulo 6, Isaías, quando foi chamado para o ministério profético, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, e havia serafins voando sobre o trono. E a Bíblia diz que eles eram compostos por 6 asas. Com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Isaías, quando viu ao Senhor, ele se prostrou, ele se humilhou, ele disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus não olhou para o pecado de Isaías, Deus não olhou para a transgressão de Isaías. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que um anjo chegou no altar e tirou uma brasa. A Bíblia diz que foi com uma tenaz, e com essa tenaz tocou a boca de Isaías. E quando tocou na boca de Isaías, o pecado de Isaías foi purificado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus manifestou então a sua palavra. Observe que Isaías viu, depois que Isaías ouviu. Aleluia. Você vai entender onde eu vou chegar. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus falou assim para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, ele rapidamente se prontificou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Você está aqui porque você foi chamado por Deus. Você está aqui porque Deus vai confirmar seu ministério. Você está aqui porque seu ministério, ele não vai parar no meio do caminho, ele continuará. O seu ministério terá frutos, o seu ministério terá bênçãos. Então não se preocupe, porque aquele que é fiel, aquele que te chamou, ele também é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que na passagem Deus manifesta a visão a Isaías. Depois Deus manifesta a sua palavra a Isaías. Então vou para Jeremias capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Jeremias, que conhecia Jeremias desde o ventre da sua mãe, e antes que ele saísse da madre havia santificado. Mas foi diferente, porque Deus falou primeiro com Jeremias antes de revelar uma visão. Mas eu quero dizer que Deus, ele fala com Jeremias: Jeremias, vem cá, Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? E Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. O que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Eu
Eu vejo uma vara de amendoeira. Pois é, Jeremias, viste bem. Observe que o profeta até recebeu um elogio. Viste bem, Jeremias, porque assim eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 2, Deus chama Jeremias para o ministério profético. Deus fala com Jeremias: Jeremias, vem aqui agora, Jeremias, eu vou te enviar o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel é um povo endurecido, obstinado de coração, é de dura servir, Jeremias. Mas não se preocupe, eu quero que você plante, eu quero que você arregue, eu quero que você, Jeremias, arranque, eu quero que você derribe. Jeremias, eu estou te enviando. Não se preocupe com o levante, não se preocupe se alguém está se levantando contra você, não se preocupe se está tendo obra de inveja na sua vida, não se preocupe se está sendo palavra de maldição. Mas Deus, Ele está confirmando o seu ministério nesta noite. Você vai sair daqui com a resposta na sua mão, e que o seu ministério, ele será bênção na vida do seu próximo. Aleluia. Podemos observar que os profetas maiores, que está escrito no Antigo Testamento, eles não são maiores porque o ministério deles era mais exaltados, mais elevados, mais honrados do que os profetas menores. Por quê, pregador? Porque os profetas menores, eles tinham uma vida ministerial mais resumida. A Bíblia não conta totalmente como conta nos capítulos de Ezequiel, como conta nos 52 capítulos de Jeremias, como conta nos 66 capítulos de Isaías. Mas os profetas menores, eles tinham o mesmo ministério, que era o ministério profético. Mas eu quero destacar nesta noite o ministério de Ezequiel. A Bíblia diz que no capítulo 1, Ezequiel viu a visão de querubins. Esses querubins, eles tinham 4 faces. Para um lado tinha face de homem, para o outro face de boi, para o outro face de leão e para o outro face de águia. Ezequiel viu a glória do Senhor. Ezequiel viu os querubins que moviam o templo do Senhor, porque o templo do Senhor não fica parado. O templo do Senhor, ele se movimenta a todo instante. Por quê? Nesses querubins havia rodas em seus pés. Eles tinham 6 asas, e dentro dessas rodas haviam olhos por toda a parte, e as rodas, elas giravam para todos os 4 lados. E a Bíblia diz que quando Ezequiel, ele teve esta visão miraculosa do Senhor, ele vai dizer que ele caiu com seu rosto em terra, ele colocou sua mão na cabeça. E no capítulo 2, versículo 1, Deus vai falar para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu vou enviar você à nação rebelde de Israel, eu vou enviar você à nação de dura serviço de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos observar, irmãos, no Antigo Testamento, no ministério dos profetas maiores, que Deus primeiro, ele revelou a sua visão, depois manifestou a sua palavra. Deus não faz nada em vão. Deus, ele não faz nada de qualquer jeito. Amós capítulo 3, versículo 7 vai nos afirmar dizendo que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e os seus profetas. Então não se preocupe, irmãos, a visão que você tem de noite é um sonho revelador do Senhor. A visão que você tem na rua é uma visão reveladora do Senhor. É Deus derramando a revelação na sua vida. É Deus mostrando que você foi escolhido. É Deus mostrando que você tem um chamado. Ah, irmão, mas se você cantar, o seu chamado vai ser para louvar ao Senhor. Irmão, mas se você pregar, o seu chamado vai ser para pregar em nome santo do Senhor. Não se preocupe, irmãos, se um está sendo mais exaltado que o outro, que você, se o outro está sendo mais abençoado que você, o seu tempo vai chegar. O tempo de Deus na sua vida vai chegar. Sabe por que o salmista diz assim? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus, ele é fiel. Ele não deixa ninguém confundido. Por quê? Começamos a leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Mas eu não quero falar do Evangelho de João, eu quero falar do Evangelho que escreveu o São Lucas. No capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para o lago de Genezaré. Jesus, ele estava indo para pregar no lago de Genezaré. E no versículo 2, a Bíblia vai nos revelar que Jesus estava sendo oprimido, apertado pela multidão. Para quê? Para ouvir a palavra. Jesus então decidiu: olha, eu não faço milagre em meio à multidão, eu não faço milagre em meio à opressão. Apesar que ninguém pode oprimir o Senhor, porque operando ele, quem impedirá? O Senhor está dizendo: eu preciso pregar minha palavra, mas eu preciso estar distante, porque o Filho do Homem é
e nós somos da terra. Nós não podemos ter milagre e cura de Jesus se oprimir ao mestre. Então a Bíblia vai dizer que tinha dois barcos, um era de Pedro, outro de André, e outro barco era de Tiago e de João, 4 irmãos. A Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes e já havia descido dos barcos. Jesus avistou o barco de Pedro e de André. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho o seu barco da terra. Afasta um pouquinho, Pedro, o seu barco das coisas da terra, Pedro. Pedro, pense nas coisas que são de cima, não pense nas coisas que são de baixo, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 1, porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque a vossa vida já está escondida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro deixou Jesus subir no seu barco. A Bíblia diz que Jesus não chamava Pedro de Pedro, chamava Pedro de Simão. Simão significa aquele que ouve. Diga, aquele que ouve. Aquele que ouve. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus subiu no barco de Simão, e quando subiu no barco de Simão, o barco havia afastado um pouco da terra, e em cima do barco ele começa a pregar, ele começa a falar do reino de Deus. A Bíblia também vai dizer que Jesus estava pregando, e quando ele terminou de pregar, Pedro estava na terra, Pedro estava ouvindo a palavra de Deus, assim como seu irmão Tiago e João. Pedro estava ali contemplando, podendo ouvir a palavra do mestre, aleluia. E quando Jesus terminou de pregar, Jesus fala para Pedro: Pedro, lança-te ao mar alto, faze-te ao mar alto, Pedro, vai pescar. E Pedro, ele ainda indaga ao mestre, porque ele não conhecia Jesus, ele podia conhecer somente de ouvir falar, mas somente Jesus fala para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes. Aí Pedro fala: Senhor, nós temos tentado pescar a noite inteira, mas Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. A Bíblia fala que a palavra sobre, ela está assim no meio do versículo. Se nós entendemos o português, a palavra sobre está em cima e a palavra sobre está embaixo. Eu acho que Pedro deveria dizer: Senhor, nós tentamos pegar a noite inteira e nada conseguimos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vem em primeiro lugar, porque a palavra de Deus vem acima de tudo, porque a palavra de Deus é escudo para quem confia nele, porque a palavra de Deus é espírito e vida, porque a palavra de Deus é a espada dos meus gumes, é viva e eficaz, porque a palavra do Senhor é fogo consumidor. Louvado seja Deus. Glorifica o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus mandou Simão lançar seu barco no meio do mar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que só foi Simão. Jesus fala para Simão: olha, Simão, faze-te ao mar alto. Jesus não deu essa ordem para Tiago e para João, mas não somente deu a ordem para aquele que ouve. Aleluia. Você pode dar uma glória por essa palavra? Jesus deu a ordem para aquele que ouve. Aleluia. A Bíblia diz que Simão, ele foi até o mar, no meio do mar. Simão pegou as suas redes que ele já tinha lavado. Simão já tinha pensado: foi fracasso neste dia de hoje, porque nós entendemos que Simão foi pescar de dia, debaixo da ordem do Senhor, porque no capítulo anterior, no capítulo 4, nos últimos versículos, a Bíblia diz que Jesus já tinha chegado de dia na Galileia. Aleluia. E assim Jesus pregou no mar da Galileia, e quando ele pregou no mar da Galileia, a Bíblia vai dizer que ele mandou Pedro fazer-te ao mar alto, e depois que Pedro lançou as redes, Pedro pescou uma rede cheia de peixe. Por quê? Porque Pedro é aquele que ouve. Aleluia. Irmãos, Jesus Cristo, ele é tão excêntrico, Jesus Cristo é tão diferente, porque ele muda a ordem dos fatores. Jesus Cristo quebra os parâmetros. Jesus Cristo veio para trazer mudança. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus manifestou a sua visão nos seus profetas e depois manifestou a sua palavra. Mas com Jesus é diferente. Pedro ouviu Jesus pregar, Pedro ouviu Jesus falar, Pedro ouviu Jesus pregar, para depois contemplar um milagre na sua vida. Você não entendeu, irmão? Você vai dar glória agora. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele primeiro pregou a palavra para depois manifestar o milagre. Mas no Antigo Profeta, Deus manifestava a visão para depois manifestar a sua palavra. Aleluia. Você crê que Jesus vai fazer algo diferente em sua vida hoje? Você crê que Deus já está transformando a sua história nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos,
que depois que Simão pescou uma rede cheia de peixes, vai dizer também que o barco estava indo a pique, o barco já estava afundando. Por quê? Porque o número dos peixes era tão grande que pesou o barco, e ele não teve condição de puxar para cima. E aquele que estava ali na terra, Tiago e João, que ainda estava lá, mas não estava no mar também, ele fala que a Bíblia diz que manda chamar também Tiago e João para poder ajudar a carregar os peixes. Aleluia. Irmãos, você entendeu essa mensagem? Deus está falando ao seu coração. Irmãos, Deus está querendo que você obedeça a palavra dele. Deus está falando com você que para você dar crédito à palavra dele. Se você quer viver os milagres, ouça a palavra do Senhor. Então somente abra o seu coração. Então somente não endureça ele. Então somente dê crédito ao pregador que prega. Então somente dê crédito à criancinha que tem oportunidade. Então somente dê crédito à irmã analfabeta que não sabe nem falar direito. Louvar ao Senhor. Ouça a voz de Deus no seu coração. Se você quer viver os milagres de Jesus, então somente dê crédito à palavra. E não é somente dar crédito, é você ouvir e obedecer. Porque Pedro, ele resmungou, mas ainda ele falou: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele estava lá, e depois Pedro e seu irmão André, depois que havia pescado, chamou para compartilhar Tiago e João. Por quê? A bênção de Deus na sua vida será compartilhada. A bênção de Deus na sua vida, você vai ter condição de abençoar o seu próximo. Você vai ter condição de abençoar o seu irmão. Irmão, você está tomando posse dessa palavra. Você quer que Deus está falando com você nessa noite? Não se preocupe, irmãos. A bênção de Deus na sua vida vai ser tão abundante que você não vai conseguir segurar tudo sozinho. Você vai abençoar quem está do seu lado. Você vai abençoar o seu próximo. Você vai abençoar a sua família. Você vai abençoar o seu vizinho. Você vai abençoar o seu parente, irmão. Aleluia. Aleluia, eu creio, Senhor. E Jesus nos deixa uma lição tão importante nesta passagem. Por quê? É necessário ouvir a palavra de Deus. É necessário dar crédito. Abrir o coração. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Credes nos profetas e sereis prosperados. Aleluia. Irmãos, uma vez eu estava trabalhando num hotel e foi dia dos namorados, que era dia de domingo, só que comemorou no sábado. E nesse dia de sábado eu estava trabalhando e eu senti, irmãos, que estava algo estreito. Eu senti que as portas estavam se fechando. E aí chegou uma mesa com um casal, um jovem e uma criança na mesa. Trabalhava de garçom. E quando eu estava servindo a mesa dessas pessoas, a criança disse o seguinte: Deus te abençoe, Ele é contigo. Irmãos, aquilo me subiu um calafrio dos pés, irmãos. E o coração começou a pulsar, que não soube nem o que responder. Irmãos, quando é Deus que fala, você sente. Quando é Deus que fala através de alguém na sua vida, você sente a unção. Você sente a presença de Deus. Por quê? Porque Deus quer confirmar a sua palavra. Aleluia. Deus diz que Ele vela pela sua palavra. Deus diz que Ele vela para cumprir. Isaías capítulo 55, verso 17. Perdão, capítulo 55, verso 11. Deus fala que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim é a palavra que Ele envia. Porque ela faz aquilo que Ele apraz e prospera naquilo para que enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, naquele momento eu fiquei estatelado, eu fiquei estátua, irmão. Não soube nem o que fazer, nem o que responder. Foi mais ou menos 5 segundos de meditação, pastora. E eu olhei para aquela criança, ela olhou no fundo dos meus olhos, irmãos, e meus olhos encheu de lágrimas. E eu falei: Deus abençoe você também. Irmãos, eu fiquei tremendo, irmãos. Fiquei tremendo, não consegui nem mais carregar a bandeja. E depois eu parei, fui no banheiro e respirei por 5 minutos. Irmãos, pense numa palavra forte, mas foi uma palavra que me trouxe confiança. Foi uma palavra que eu entendi que foi Jesus que falou comigo. Praticamente Ele falou: filho, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está falando com você aqui hoje. Não se preocupe com a sua situação.
Não se preocupe com a sua situação. Não se preocupe com a tribulação, com a provação na sua vida. Não se preocupe que as lutas parecem ser grandes. Irmãos, ouça a voz do Espírito e não endureça o vosso coração. Porque a luta é gigante, mas maior ainda é aquele que garante a sua vitória. Maior ainda é o Senhor dos Exércitos. Maior ainda é aquele que peleja na sua causa. Maior ainda é aquele que luta por você para te dar a vitória. Aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro, já vou terminar, quando Pedro ele volta para a terra com o barco cheio de peixe, Jesus ele se prostra Simão se prostra diante do mestre, e ele chega para Jesus, na frente de Jesus, se ajoelha e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Senhor, aparta-te de mim, porque eu não mereço o teu milagre. Aleluia. Observe, irmãos, que no Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que quando Moisés viu a chama, Moisés ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que Moisés decidiu olhar. Quando ele olhou, Deus manifestou a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Moisés tapou o seu rosto para não ver a glória de Deus. Isaías, ele quando viu ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, a Bíblia vai dizer que Isaías, ele foi purificado. E o que acontece? Isaías diz: ai de mim, Senhor, que sou homem impuros de lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aleluia. Isaías reconheceu o seu pecado. Aleluia. Jeremias, quando ele ouve a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jeremias, ele caiu com seu rosto em terra. Jeremias fala para Deus: Senhor, mas eu sou apenas uma criança, eu não sou capaz. A Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu te levantei, Jeremias, eu te escolhi. Aonde eu te enviar você vai, aonde eu te colocar você vai falar, aonde eu te colocar você vai pregar. Não se preocupe. Jeremias reconheceu que ele não é nada na presença de Deus. Aleluia. Ezequiel, ele quando teve a visão dos querubins, Ezequiel viu a glória de Deus. E quando Deus manifestou a sua palavra, a Bíblia diz que Ezequiel prostrou-se com seu rosto em terra. Aleluia. E Pedro não foi diferente. Quando Pedro viu o próprio Deus na sua frente, ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando nós vemos a glória de Deus, quando nós vemos a majestade de Deus, quando nós contemplamos a divindade de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que não somos nada, nós reconhecemos que somos necessitados, dependentes do Senhor, para que Ele venha perdoar os nossos pecados. Aleluia. Não foi diferente na vida de Simão, irmãos. Ele viu para Jesus, ele viu que Jesus operou um milagre, ele entendeu que Jesus é o verdadeiro Messias, ele entendeu que Jesus é o verdadeiro Cristo, e ele pediu que Jesus se ausentasse da presença dele. Por quê? Porque ele reconheceu que ele é pecador. Mas Jesus não olhou para o pecado de Pedro, como não olhou para o pecado de Isaías, como não olhou para o pecado de Moisés, como não olhou para o pecado de Jeremias e de Ezequiel. Jesus fala para Pedro e diz assim: não temas, porque de hoje em diante lhe farei pescador de homens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sinto uma graça pairando aqui. Oh, Senhor, aleluia. Eu Glória creio que Deus a Deus. tem na sua vida hoje. Você não vai sair daqui vazio. Você não vai sair daqui como você entrou. Você vai sair com a resposta nas suas mãos. Eu creio, Senhor. Aleluia. Irmãozinho, estava pregando aqui e Deus me mostrou que a senhora não deve se preocupar. A senhora deve quietar o seu coração, ficar em paz, porque Deus lidera na sua vida. Não se preocupe, as indagações é normal. É normal indagar ao Senhor: Senhor, o Senhor ainda está comigo, a tua presença faz parte do meu ser. Não se preocupe, o Senhor está entrando com providência hoje na sua causa. Eu não sei o que é, não sei o que a senhora pede ao Senhor, porque eu não te conheço.
mas o Senhor te conhece. Aquele que sabe o seu assentar e o seu levantar, aquele que sonda o seu coração, aquele que esquadrinha os seus rins, aquele que sabe o íntimo e o profundo e o escondido. Não se preocupe, aquieta a tua alma no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, queria saber, fazer uma pergunta. Todos aqui são servos de Deus? Todos aqui já servem ao Senhor? Amém?